Vamos ouvir agora a Ariane Angioletti, eu espero que eu tenha falado correto. Ela é advogada, membro da Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa da OAB, assessora jurídica da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. Então, Ariane, seja bem-vinda. Eu não sei se você já conhece aqui o Ceará, mas volte outras vezes quando a pandemia passar, e desde já se sinta abraçada, assim como a gente quer também abraçar a Marcélia, mesmo de forma virtual, mas é de coração, e que vocês vão contribuir, estão contribuindo muito com a nossa tarde, com o nosso curso, com os conselheiros aqui dos municípios presentes. Obrigada, pode iniciar a sua fala. Obrigada, Amélia. Primeiro, dizer que vir depois da Marcela é um trabalho para mim, porque a Marcela é calma, é tranquila, fala devagar, e eu sou do sul de Florianópolis, onde a gente é conhecido por falar rápido demais. Então, eu vou... Coitada das intérpretes de Libra, elas sempre sofrem comigo muito, mas eu vou tentar me comportar aqui. Dizer que conheço o Ceará, fui por 3 vezes a trabalho, e nas 3 vezes fui sozinha, e cheguei na capital, não me senti sozinha, sempre fui muito bem acolhida. Então, é sempre uma oportunidade muito grande de estar com as pessoas de todo o Brasil, e a Frente tem nos proporcionado isso, né, Marcela, de trocar com as regiões. Eu tenho a visão de que aqui no Sul nós temos algumas particularidades, principalmente por essa veia que vem primeiro do Rio Grande do Sul de associativismo, né? A gente tem um longo histórico de associativismo, então os conselhos acabam pegando o mesmo caminho. Bom, gente, me apresentando só um pouquinho, eu sou membro da Comissão Nacional da OAB de Direito do Idoso, hoje estou presidente do Conselho aqui de Santa Catarina, onde eu faço parte desde 2012, e acho importante falar isso. Quando eu entrei no Conselho, eu tinha 34 anos, e eu era a única pessoa com menos de 45 anos no Conselho. E isso é uma questão que eu trago sempre para reflexão, porque eu entendo o conselho é um lugar que tem que ser estimulado o encontro intergeracional. Não dá para ter um conselho de idosos só com idosos, e não dá para ter um conselho de idosos só com pessoas com menos de 60 anos. Trazer essa visão é muito importante. E eu sofri muito, eu digo que eu sofri bullying, inclusive, porque durante 2 anos eu não tinha nem espaço de fala, porque eu era aquela novinha que não conhecia de conselho, então eu não poderia falar. E isso desestimulava muito as pessoas também. Isso é um detalhe que pouca gente fala, né? Tentar trazer esses dois lados, essas duas pontas, porque o direito do idoso, o direito ao envelhecimento, a política de cuidados, ela é transversal, ela pega todas as idades, né? Então, eu deixo aqui o nosso primeiro ponto de reflexão, e aos poucos eu fui quebrando essa resistência com os conselheiros, e hoje cheguei à presidência, né? Então, graças a Deus, fui conseguindo aí ter um espaço de fala e uma conversa muito aproximada com todos os conselheiros. O objetivo, então, nosso é falar sobre planejamento do conselho, e eu queria trazer aqui 2 pontos fundamentais. O primeiro é se os conselheiros sabem para que existe um conselho, porque muitas vezes a pessoa diz, eu represento o direito das pessoas idosas. O que é que significa isso? Qual é a função desse conselho e dos conselheiros? É a primeira questão que todo conselheiro precisa saber responder. Né? Eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Idoso. A pessoa do outro lado pergunta, que legal, o que você faz? Eu vou na plenária e defendo o direito dos idosos. Como? Né? Então, essa é a primeira questão. A gente precisa alinhar esse conhecimento com todos os conselheiros. Eu estou trazendo aqui, gente, e acabei passando por cima, uma experiência que a gente teve em Santa Catarina, porque em 2017 nós fomos auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. A secretaria, na época, tinha uma série de demandas a cumprir, a Secretaria de Estado, tá? Uma série de demandas a cumprir por determinação do Ministério Público com relação à população idosa. Quando eles foram fazer auditoria na secretaria, a secretaria indicou uma série de ações que seriam de responsabilidade do Conselho Estadual. Então, logo na sequência, o Tribunal de Contas veio conversar conosco
Eu fiz parte, foi montada uma comissão para respostas da auditoria do Tribunal de Contas. Nós estamos em 2021 e a gente ainda sofre auditoria anual, tá? Então, a gente tem uma certa organização documental por conta dessas auditorias. Então, como é que a gente começou a se organizar, né? Primeiro, a gente tinha que tentar entender o que era o conselho, para que ele trabalhava, para a gente conseguir responder essas perguntas do TCE. Isso aqui é função do conselho ou não é? É função da secretaria ou é função dos conselheiros desenvolver esse tipo de atividade, de ação? E a gente não sabia como responder. Inclusive, nós tínhamos conselheiros, o conselho nosso tem 32, 33 anos, a gente tinha conselheiro que já tinha 20 anos de conselho e não sabia dizer se aquela atividade era de nossa responsabilidade ou da Secretaria de Estado, porque algumas coisas se confundiam. Então, a gente precisa saber disso. Sabendo qual é o objetivo do conselho, para que ele existe, né? E isso pode variar de região para região. Em alguns lugares vai estar mais voltado para o fortalecimento de direitos, para o fortalecimento da rede de apoio, da rede de combate à violência, em outros para fiscalizar as ILPIs, no outro para fazer um contato maior e captação de recursos aos fundos. Cada conselho vai ter a sua particularidade de acordo com a região onde está inserido, né? Mas sabendo para que ele existe, qual é a sua principal atividade, a gente vai precisar, então, organizar os documentos e os registros das atividades. Por quê? No nosso caso, veio o TCE, né? Na primeira leva. Agora, em 2019, a gente teve, de 2018 para 2019, nós tivemos uma mudança no governo de estado aqui em Santa Catarina, e esse é um parênteses importante, e mudou a legenda partidária. Então, a gente vinha nos últimos 20 anos, se mudava o partido do governador, mas não mudava a legenda. Então, a gente meio que tinha uma continuidade, inclusive de conselheiros governamentais. Quando mudou a legenda, mudou o partido, nós tivemos toda a parte governamental se modificou, inteira. Então, nós somos em 26 conselheiros, nós tivemos 13 conselheiros que entraram sem saber nada, e dos 13 da organização civil, 5 se modificaram. Então, de 26, nós tivemos 8 que permaneceram. Então, isso dos titulares, né? Então, vocês imaginem a necessidade que a gente teve naquele momento de ter uma documentação organizada, de ter os registros das atividades, para municiar esses novos conselheiros, para entender de onde que o trabalho estava partindo e para onde ele estava indo. Né? Nós fizemos, inclusive, as 2 primeiras plenárias foram de capacitação aos novos conselheiros, ano passado. Esse ano, pelo menos, eu entendo que nacionalmente todo mundo já esteja sabendo, mas como não é o foco de vocês de notícia, a gente teve impeachment do nosso governador aqui. Então, agora a vice-governadora assumiu, faz cerca de um mês. Nós tivemos, de novo, mudança de conselheiros. Então, se a gente não tivesse esse registro, a gente ia botar as pessoas caindo de paraquedas ali, soltando um se vira, né? E isso não é legal, isso interfere na continuidade do conselho. Nós aqui estamos executando o fundo pela primeira vez, e ter esses conselheiros que vieram sem nenhuma bagagem, para a gente é muito difícil, e sorte que a gente tem esse caminho documental. Qual é o caminho para a gente ter uma rotina do conselho bem organizada? Primeiro de tudo é a lei de criação. Essa lei tem que ser verificada se ela está ou não está atualizada, às vezes tem que fazer um substitutivo. Aqui no Conselho Estadual, nós temos uma lei atrasada, nós estamos em tramitação para que a lei fique nova, porque o Conselho tem 33 anos, então a gente precisa atualizar. O Conselho Municipal, o Conselho Estadual, ele precisa ter um regimento interno que vai trazer as informações que a lei não comporta, né? Então, tem algumas questões de organização de comissões, de como é que se dá a votação, especificar, esmiuçar mais as eleições, tudo isso o regimento interno vai trazer. A ordem de fala, como se organiza uma plenária, tudo isso vai estar lá no regimento interno. E ele é importante, porque ele tem que ser um documento que toda vez que mudar o conselheiro, você vai lá e entrega o regimento interno para ele, manda um e-mail com o regimento interno e diz, olha, essa aqui é a nossa Constituição Federal, vai dizer como a gente trabalha aqui dentro, né? O plano de ação, que eu vou trazer para vocês como a gente faz em Santa Catarina. Outra questão que lá no diagnóstico que nós fizemos com a frente de fortalecimento de conselhos, apontou, e no link que eu deixei no chat, está lá arquivos, o primeiro arquivo é o nosso diagnóstico.
e lá apontou uma série de fragilidades dos conselhos, né? Primeiro, tem muito conselho que não faz edital de convocação, porque como já tem um calendário fixo mensal, os conselheiros, a secretaria executiva, entenderam que não precisa do edital de convocação porque estão convocados dentro daquele calendário pré-estabelecido. Isso não existe. Né? A plenária ela precisa ser convocada pelo presidente, quando o presidente não tem possibilidade, está afastado, o vice-presidente convoca. Lá no regimento interno vai dizer quando os conselheiros podem convocar uma plenária. Então, é importante a gente ter esse edital de convocação. Como a Marcela falou, a sociedade civil também pode estar presente. Se você não elabora um edital de convocação, como é que a sociedade como um todo vai saber que essa reunião vai acontecer? Ai, Ariane, mas aí a gente vai ter que publicar para todo mundo? Não necessariamente, mas você tem que ter esse documento, né? Aqui no estado a gente coloca isso no site da secretaria. A gente só conseguiu isso a partir de 2018 por conta do TCE. Não vou dizer que sempre foi assim, né? Mas a gente tem lá, depois eu posso botar o link para vocês, a gente tem todas as atas, todas as convocações, as listas de presença, está tudo lá, como diz a Marcela, por conta da transparência. Diz lá quem foi, quem não foi, o que a gente falou nas plenárias, está tudo escrito lá. Né? Então, isso é importante e vem a partir de um edital de convocação. Se eu não convoco, por exemplo, se as pessoas que estão no governo, elas têm uma agenda pré-estabelecida de reuniões, mas elas têm que prestar conta para a sua secretaria de que estão saindo para aquela plenária. Então, o edital de convocação é a comprovação disso. Na sociedade civil, existem muitos casos, na maioria deles, são voluntários, né, que estão lá de maneira voluntária, mas eles podem ter um vínculo de trabalho, eles precisam confirmar para esse local que ela está se retirando do trabalho naquele momento para ir numa plenária. Então, o edital de convocação serve para isso também. Dentro da plenária, trazer aqui né? A plenária, a gente tem que ter uma pauta estabelecida, acho que todo mundo sabe disso, muito embora o diagnóstico tenha dado, né, que os conselhos, boa parte deles não apresenta pauta pré-estabelecida. Não ter a pauta já significa que os conselheiros vão sem se preparar para a reunião, né? Já vão para lá sem saber do que vai ser falado. Se me convidam para uma reunião em que eu não sei qual é a pauta, eu, Ariane, não vou. Não sei se eu vou perder tempo ou não, né? Então, isso tem que ficar claro, estabelecido quais são os pontos, até porque o edital de convocação, por ser público, a sociedade como um todo precisa saber quais são os pontos que serão discutidos, porque se tiver interesse, ela pode participar e acompanhar essa discussão, tá? Inclusive, aqui, pelo menos, a gente deixa um espaço de um período de tempo para que, se quiserem encaminhar algum documento, se quiserem solicitar a participação na plenária para explanar alguma questão vinculada aos assuntos de pauta, a gente abre essa fala para quem tiver interesse. A gente geralmente prioriza quem são representantes de associações, enfim, sociedade civil e de governo, né? A gente ainda não chegou nesse ponto de dar a voz a uma pessoa que vai se manifestar. Até no final da plenária, quando eram presenciais, no momento de informes, a gente dava a palavra para quem estava presente. A gente tinha muito mais participação nas plenárias quando a gente fazia presencial do que nas plenárias online, muito embora a gente divulgue e a gente faça transmissão ao vivo para o YouTube, mas a gente já percebeu que realmente a participação presencial, isso é algo que é até curioso, vinham mais pessoas para participar do que nas plenárias virtuais. Talvez seja porque está todo mundo muito cansado dessa coisa de reunião virtual, a gente já está um ano e pouco aí de pandemia, então acho que as pessoas estão também, sabe, indo para aquilo que elas se propõem a participar, né? Então, na plenária, a gente tem essa pauta, eu coloquei aqui um pouquinho de como nós funcionamos, né? Então, a gente tem uma pauta, na pauta, geralmente tem os temas que vão ser tratados, os temas vêm a partir de apresentação de propostas para serem votadas, né? Então, a gente discute, saem as propostas para encaminhamento e a gente vota. Em determinados casos, dependendo da temática, vai para a comissão que seja mais afim àquele tema ou que seja necessário. Então, vai para a comissão de normas, a gente tem normas, políticas públicas, orçamento
e financiamento do fundo, que é diferente daquelas outras duas que a gente tem de acompanhamento e monitoramento e de aprovação de projetos. Então, a gente tem a de orçamento, tem a de acompanhamento a das políticas da violência contra a pessoa idosa, tem a de capacitação e fomento de construção e fomento de fundos e de conselhos municipais, e acho que é isso, são 5. E depois a gente tem as duas direcionadas especificamente para fundos. Então, a gente encaminha isso para as comissões, a gente tem um momento na plenária, que é o momento das comissões, que a gente chama, que é quando vem um relator da comissão apresentar algo que a gente já determinou para eles, né? Então, a plenária define que, no nosso caso aqui, a gente está com a lei de tramitação, a nova lei do Fundo Estadual. Quando ela veio, a gente fez a elaboração, ela foi para a Casa Civil e voltou com um pedido de adequação. Então, a plenária decidiu que a Comissão de Normas iria tocar isso. A Comissão de Normas fez todo o seu trabalho, teve um relator que apresentou isso numa outra plenária. Foi colocada para aprovação, se fez a deliberação, foi aprovada, a nossa Secretaria Executiva encaminhou, então, a ata e o ofício, né, na época assinada pela presidente anterior, para a Casa Civil, que então fez o encaminhamento para a Assembleia Legislativa. Esse é o caminho que toda temática tem que ter dentro de um conselho. Como a Marcela falou, tem conselhos que só o presidente fala, e aí, quando só o presidente fala, vira um conselho em que as pessoas vão para fazer peso, na verdade, vão lá para preencher uma lista de presença. Eu brinco sempre que se você vai para o conselho só para tomar café, tem alguma coisa errada. Se você vai para a reunião do conselho só para participar da reunião e não tomar café, também tem alguma coisa errada. A gente tem que aprender a fazer um balanço aí e manter equilibradas as duas pontas. Uma outra questão que a gente viu no diagnóstico e que tem que entrar no planejamento do conselho é a lista de presença. Por quê? Porque todo conselho tem um limite máximo de ausência dos conselheiros. Se a gente não tem lista de presença, a gente não tem controle de presença. Se a gente não tem controle de presença, como é que eu vou saber quais as instituições que eu preciso solicitar que esse conselheiro apareça? Porque se a gente está tratando de paridade, se a gente está tratando de ter o mesmo número de conselheiros atuantes dos dois lados, e daqui a pouco eu tenho uma instituição que não vem, eu tenho um órgão governamental que não vem, a gente está deixando esse conselho meio capenga aí, na hora de debater os temas, né? É uma situação bem delicada, a gente ter que apontar, né, para um secretário ou para um presidente de instituição que aquela pessoa que ele indicou como conselheiro não está vindo. A gente geralmente não chega nesse ponto, geralmente a gente busca o conselheiro e pergunta o que está acontecendo, às vezes é problema, às vezes é problema pessoal, às vezes aquela pessoa está em outra função e não foi designado um outro conselheiro e a gente não está sabendo, mas quando de fato não vem uma outra informação, a gente solicita a substituição do conselheiro, através desse controle de presença. E a ata, a gente fala aqui muito da ata da plenária, mas também há uma necessidade da gente ter ata das reuniões que acontecem nas comissões. Lembrando, de novo, quando o TCE veio para a gente, se a gente não tivesse um mínimo de registro, a gente não conseguiria responder o primeiro questionário que eles fizeram para a gente, e a gente não tinha quase nenhum registro. Então, a ata das reuniões precisam acontecer. A gente faz memória, né? A ata, aquela ata, aos dias 5 de maio, essa ata é a da plenária. A ata de reunião de diretoria, a ata de reunião das comissões, ela pode ser algo mais simplificado. A gente usa memória. Bota lá um cabeçalhozinho com a data, o horário, qual foi a pauta, quem participou, e depois só os tópicos. Que a Ariane ficou responsável de fazer tal coisa, a Marcela isso, né? O que veio de devolutivo, a gente anota ali e fica aquela memória da reunião para que ela possa ser consultada mais à frente. Nós aqui, nós temos o nosso plano de trabalho, não é um plano de ação, na verdade, mas é um plano de trabalho, tá? Não é um plano de ação, porque ele vai ação a ação, atividade a atividade, depois ele pode ser reunido, tá? Mas hoje a gente trabalha dessa forma aqui. A primeira vez que nós fizemos isso, que foi em 2018, deu um trabalhão danado, porque a gente teve que parar e botar no papel tudo aquilo que estava acontecendo num conselho. Quando é conselho estadual, eu acredito que as demandas são mais volumosas, né? Porque a gente é demandado do estado todo.
talvez seja menos, não é menos complicado, mas talvez tenha um volume menor para colocar no papel, para que o conselho consiga fazer um retrato de como ele está naquele momento, tá? Então, aqui eu trouxe uma atividade que a gente tem, que ela já vem desde 2018, que é elaborar um diagnóstico da situação do idoso no Estado em conjunto com a Secretaria de Assistência Social. Quando o Estado foi demandado, ele entendeu que o Conselho Estadual tinha que participar da elaboração desse diagnóstico. Isso é junto com o Estado, porque demanda recurso. O Estado teria que aportar um recurso para elaborar esse diagnóstico e depois executar o diagnóstico, tá? Mas a gente tem essa atividade acontecendo. Então, o objetivo é criar um instrumento que identifique o perfil do idoso aqui no Estado. Aqui nós estamos falando só do instrumento, nós não estamos falando da busca de dados, tá? Então, aqui é só a construção desse instrumento, que é o que está acontecendo agora. As atividades, então, lá para essa ação de elaborar o diagnóstico, a gente tem um primeiro objetivo, que é criar um instrumento para ser utilizado, e depois as atividades. Pode ser algo que pareça muito primário, muito bobo, muito superficial, mas não é, porque depois cada atividade dessa aqui vai gerar uma memória. Então, gente, é documento, tá? Construção de memória é assim. Então, a gente tem uma comissão especial para essa atividade, que ela saiu lá da nossa Comissão de Políticas Públicas, realizar as reuniões de estudo, construir uma proposta de instrumento, apresentar a proposta na plenária, que é onde a gente já passou agora, reunir com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é onde a gente está nesse momento, porque a partir de agora tem que ser lançado um edital para buscar quem vai fazer a execução desse diagnóstico. A secretaria também agora veio com uma outra proposta, para que a gente use o banco de dados que já existe, a partir daí a gente fazer um cruzamento de dados. Eles estão com esse projeto, a gente já tem aqui essa plataforma, então provavelmente a gente vai fazer nesse primeiro momento dessa forma, tá? Mas depois disso, o Conselho ainda continua acompanhando a execução da pesquisa, auxiliando na análise da leitura dessas respostas, acompanhando a redação do diagnóstico final e na publicação do perfil dos idosos de Santa Catarina. Tudo isso aqui são, então, atividades que se distribuem em outras atividades e que a gente, para cada uma delas, para cada conjunto, a gente tem uma memória de reunião, né? Uma memória de atividade. A gente geralmente tem, para essas atividades específicas, a gente cria comissões especiais de 2, 3, no máximo 4 pessoas, até porque se faz algo muito grande, a gente não consegue marcar reuniões, e não adianta ter 9, 10, 20 pessoas numa comissão, quando 3 ou 4 vão efetivamente trabalhar, né? Então, a gente tem essa atividade desenvolvida. Então, aqui veio desde 2018, tá? Foi atualizado agora. A meta final, então, a meta 1 seria apresentar o termo de referência, então, depois do diagnóstico, depois de sair toda essa parte com a secretaria, a gente vai ter o termo de referência desse perfil, e depois publicar o perfil dos idosos. A nossa meta 1 tem o prazo para setembro de 2021. Nossa meta 2, que é publicar esse perfil, é depois de um ano, em setembro de 2022. Pode ser modificado? Pode. Essa meta 1 já se modificou umas trocentas vezes aí, ela já veio sendo modificada diversas vezes, até porque a gente teve, em 2 anos de governo aqui, a gente já teve 5 secretários estaduais, então, realmente, a coisa ficou meio conturbada para a gente. E aí, o gestor, que era responsável por essa parte dentro da secretaria, se modificou muitas vezes e a gente teve que reavaliar esse perfil. Aqui nos envolvidos, nesse caso, não está nomeado, tá? Então, está a Secretaria Executiva, Diretoria e comissões do SEI. Algumas outras atividades, a gente nomeou as pessoas, item por item, porque são atividades que elas denotavam portarias de nomeação. Então, quando você é nomeado por portaria, a gente coloca o nome CPF da pessoa aqui nos envolvidos. Então, no caso das comissões de fundos, a gente tem os envolvidos nomeados, tá? Porque daí as pessoas precisam ser nomeadas em portaria, consta, então, aqui o nomezinho de cada um dos envolvidos, certo? Isso aqui eu já mandei para a Kelly, depois se ela quiser compartilhar com os conselhos, não tem problema, não. É isso, tá? Eu estou sendo bem rápida, porque eu acho que eu não preciso me aprofundar muito aqui na questão, até porque essa parte de planejamento, os conselhos precisam saber para que existem,
né? Então, o que é, para quem é, como faz e quando faz. Então, se a gente sabe disso, a gente consegue destrinchar as atividades. Acredito que o mais importante, de fato, é a gente ter essas respostas aqui, né? Qual é a ação que eu tenho, para qual objetivo, como eu executo, para chegar onde e quando, né? Então, se eu tenho isso aqui, o conselho funciona bem. O conselho funciona super bem. Mas o principal, se eu não consigo chegar nesse detalhamento, é que a gente tenha pelo menos um caminho de documentação da plenária, né? Então, você ter a lei, o regimento interno, as convocações de plenária, as atas da plenária, lista de presença, controle de presença, e depois os encaminhamentos dentro das comissões, que você também tem que ter lista de presença, você tem que ter essa memória de reunião, e para cada atividade ter um relator. Quem é o responsável para responder aquela demanda que está na comissão? Não é a comissão inteira que fala sobre, alguém vai pegar, vai estudar, vai trazer uma proposta para a comissão analisar, chegar num ponto comum que vai ser apresentado na plenária, tá? E lembrando que, quando uma comissão traz uma proposta para a plenária, qualquer conselheiro pode pedir para verificar e analisar com mais calma aquela proposta antes de ser colocada em apreciação e votação na plenária. Esse conselheiro leva, né? A gente fala que é vistas, ele pega, leva para ele analisa, estuda, e se for o caso, ele pode trazer uma proposta que substitua aquela da comissão, para que as duas sejam deliberadas e votadas na plenária, ou ele pode dizer que ele leu e que ele está de acordo com aquela proposta, e uma terceira via é sugerir algumas alterações no que o conselheiro apresentou lá na comissão, certo? Então, voltando aqui, o que eu queria levar para a tarefa dos grupos, né, para a discussão dos grupos, é se existe uma visão comum dos conselheiros sobre o objetivo da existência do CMI, se todo mundo sabe para que o CMI existe, de fato, e se o Conselho Municipal ele possui esses instrumentos básicos para a sua rotina, que são esses aqui: lei de criação, regimento interno, plano de ação, edital de convocação. O plano de ação a gente deixa para depois, tá? Mas pelo menos a lei, o regimento, o edital, se na plenária ele tem esse caminho de ter a ata, de ter a aprovação da ata, lista de presença, controle de presença. Tá? Pelo menos esses que estão em preto aqui, e a plenária, se os conselhos municipais têm esses registros. E a partir daí a gente pode conversar mais um pouquinho. Acho que é isso, gente. Pronto, a gente já pode ir para os grupos, não é isso? Exatamente. Os grupos já estão, já tem gente no grupo já colocando as respostas. Não, Ariane, está muito boa a discussão, está excelente. Pronto. Nós já estamos aqui com duas representantes do grupo, começando pela Cliselite. Por favor, Cliselite, se apresente e faça as suas colocações. Pronto, boa tarde a todos. Sou aqui do município de Crateús, sertão de Crateús, mas está chovendo aqui. Hoje o dia está chovendo bem gostoso. E eu sou assistente social, sou formada em serviço social, já tenho uns 32 anos de formação pela UES, um campozinho já percorrido aí, né? E é a primeira vez que eu estou assumindo a presidência do conselho. Já fui membro do conselho, só fui conselheira. Aí tinha saído um tempo aí e agora voltei. Também sou coordenadora da proteção básica. No caso, no município são 3 CRAs, mais o CCI. Aí, então, a gente fica com uma sobrecarga bem grande, mas dá certo, dá certo. Bom, eu quero aqui só ler aqui as colocações as perguntas que foram feitas, né? É tipo assim, existe uma visão comum dos conselheiros sobre o objetivo do CMI, né? Então, assim, é evidente que o que eu vou fazer, as colocações, é baseado no que já foi colocado no grupo e na minha própria vivência, né, dentro do conselho agora. Então, eu estou na presidência desde outubro do ano passado, certo? Então, eu sou servidora concursada no município e ainda estou assumindo essa função.
Para mim, eu gosto sempre de fazer essa colocação. Eu não acho que eu não estou sendo redundante quando a gente diz que estar na presidência de qualquer conselho é um grande desafio. Por que é um grande desafio, minha gente? Porque todo mundo pensa que quem tem que participar de um evento como esse, eu acho que só eu que estou participando, eu acho que a Rosana, secretária executiva, também está participando. Quem tem que falar, quem tem que se pronunciar, quem tem que, assim, ter atitude é o presidente. Então, eu assumi essa presidência e eu tenho, assim, procurado trabalhar, em primeiro lugar, fazer com que a comunidade, certo? A rede socioassistencial e a comunidade, de um modo geral, entenda realmente, a própria comunidade, os conselheiros, a rede e a comunidade entenda realmente qual é o papel do conselho. Quais são as atribuições? Assim, foi o que foi colocado anteriormente. Eu entendo o que é esse conselho, qual é o papel dele? Porque no momento que todos esses atores não entenderem qual é o papel do conselho, o que vai acontecer? Vão solicitar demandas que não é competência do conselho, certo? Então, a gente tem que ficar bem atento, porque nós temos uma rede, e essa rede ela precisa estar dialogando e cada um complementando aonde que o outro não pode ir, certo? Então, onde é que o conselho pode ir? Não, eu só posso ir aqui, mas tem o CREAS, que atende as denúncias, as violações, que tem o conhecimento técnico, que tem uma equipe técnica para demandar, para dar resposta a essas demandas, certo? Então, é nisso daí. O meu primeiro desafio foi fazer com que a rede socioassistencial entendesse realmente qual era o papel do conselho. Agora, pergunta, os conselheiros têm visão comum? Não tem. Não tem. Então, assim, a gente pega um conselho que hoje, no momento que aquele conselho está andando, bem arrumadinho, aí vem as mudanças. Aí coloca outra pessoa que está começando do zero. Então, praticamente, o conselho ele tem que reiniciar, vamos assim dizer. Aí tem que se reiniciar. Então, a gente não tem esse conhecimento, essa visão comum da importância, que, para mim, é um grande desafio, certo? Principalmente agora, quando a gente mudou várias pessoas do conselho, não só a presidência, mas praticamente todos os membros, os conselheiros foram mudados, e pessoas que nunca tinham participado de conselho, considerando que, às vezes, a pessoa está no lugar que não gostaria de estar, considerando também que aquela pessoa não tem a menor afinidade com essa política, com essa questão. Então, são pontos muito importantes para a gente considerar. Eu vejo que o conselho hoje, eu sei da importância do conselho, não só como presidente, mas como técnica também. Eu sei da relevância dele. Então, nós temos o desafio aqui do município mesmo de Crateús para fazer com que as pessoas entendam a importância do conselho, certo? Na nossa última reunião, a gente falou sobre esse assunto e nós, inclusive, estamos solicitando ao próprio promotoria um momento com os promotores do município para nos ajudar a dar resposta à questão do aumento da violência à pessoa idosa. Então, a gente solicitou, nós primeiro conversamos com os conselheiros, eu sabia e sei da importância desse momento, mas eu não queria que fosse uma decisão só minha, certo? Quanto presidente. Aí eu falei como se eu não tivesse ciente, tipo assim, aí foi dado para ele, perguntei a cada um individualmente o que eles achavam, se achavam que era importante, o que cada um pensava sobre aquele assunto, e a gente chegou e nivelamos aí, não, é importante, vamos conversar com o Ministério Público para que o Ministério Público nos ajude a dar resposta à questão da violência, entendendo que o Conselho tem a sua competência, o CREAS tem a sua competência e também tem os seus limites, então vai ter sempre algumas ações que o CREAS não vai dar resposta, que precisa realmente da ação do Ministério Público, certo? É nesse sentido. O Conselho possui os instrumentos básicos para a sua rotina? Nós temos alguns instrumentos, eu acho que todos os conselhos têm, que é a questão, primeiro, um instrumento muito importante, que foi muito bem colocado, foi reforçado pela Nélia, é a questão do secretário executivo. Mas a gente considera que a maioria dos municípios não tem um secretário executivo. O secretário executivo, ele é múltiplo, ele tem que entender e agir em todas as outras políticas, porque tem vários conselhos que ele tem que dar resposta,
certo? Aqui no município, enquanto você estava falando, eu estava contando aqui, nós temos 8 conselhos dentro aqui que recebe o aporte administrativo da Secretaria de Assistência Social e, portanto, tem um secretário executivo, certo? Então, é muita coisa, é muita demanda, é muitas... Porque o secretário ele tem que entender, ele tem que ter esse feeling, né, das questões. Aí, se ele tem que entender da política dos direitos da mulher, da criança, do adolescente, da habitação, o que mais? Da pessoa com deficiência, de política sobre drogas, que eu tenho batalhado, eu como coordenadora da proteção básica, fazendo essa mediação com as 2 secretárias, para que esse conselho vá para a saúde, que só tem um conselho, certo? O Conselho da Mulher, que tem uma secretaria que tem empreendedorismo e mulher que vai para lá, que a gente já conversou, acho que é bem interessante. Então, porque assim o secretário executivo ele vai ter condições de dar melhor resposta para os conselhos que ficarem, certo? Nós temos a lei de criação do conselho e também a lei do fundo. Nós estamos ainda vendo essa questão do fundo, estamos já quase finalizando esse processo, e a gente está com a questão do diagnóstico para trabalharmos junto e o plano de ação ainda, né? Mas o que foi colocado no grupo é que praticamente todos os municípios têm um secretário executivo para todos os conselhos, e as questões também que foram colocadas, exatamente isso, a dificuldade da gente fazer essa nivelação, não seria nivelação, mas ter essa visão comum da importância do conselho. Acho que é por aí. O que foi colocado no grupo foi mais ou menos isso, que não deixa de ser uma realidade nossa e também a realidade de muitos outros. Ariane, a gente podia ouvir a representante do outro grupo para depois fazer a sua consideração, pode ser? Sim, então, sem passar a palavra para a Vejuse Oliveira, é uma pessoa que também há muito tempo tem atuação bem presente aqui no nosso estado, com relação à política da pessoa idosa, e hoje é presidente da ACEP, Associação Cearense Pro Idoso. Vejuse, pode se apresentar e fazer suas considerações. Eu sou Vejuse, também assistente social de formação, né? Tive a grata experiência de, desde o meu estágio, eu já estou atuando junto à pessoa idosa, ainda no SESC, onde trabalhei por 26 anos, então foi uma escola maravilhosa, né? E o SESC sempre estimulou a nossa participação enquanto profissionais nos conselhos de direito, e aí comecei desde muito cedo, né, como participante dos conselhos. Hoje eu estou conselheira no Conselho Municipal de Fortaleza, né, e represento lá no Conselho a ACEP, né, que, por uma alegria, estamos aqui continuando o trabalho de uma grande mulher, de uma grande pequena mulher, né, que foi a Mariazinha Barroso, e que realmente deixou um legado muito rico no Ceará em relação às questões do envelhecimento. E acho que todos nós que estamos aqui temos o orgulho de ter sido iniciados, né, por uma mulher tão danada, tão guerreira, e que fez muito, na verdade, para as questões do envelhecimento. E só nos dá uma responsabilidade muito grande, né, de continuarmos, né, sendo, como ela, fortes na luta, né, e resilientes diante das dificuldades, com a certeza de que a gente vai construir, sim, essa sociedade para todas as idades, com todo o nosso esforço e a nossa colaboração. Eu estou no grupo 1 e a gente teve uma pequena, um diálogo, né, para que a gente pudesse trazer essas respostas dessas 2 questões, e com a alegria de que a gente vai avançar, mas com uma certa tristeza de dizer que, dentro do nosso grupo, né, a maioria dos conselhos, né, e dos conselheiros que aqui estão participando da capacitação, compreendem que realmente os conselheiros eles não têm a exata visão dos objetivos de um conselho, né? E eu acho que isso não é uma surpresa para a maioria de nós, né? Eu e a Amélia, que eu acho que estivemos na primeira gestão ainda do Conselho Estadual, né, Amélia? E sabemos do desafio que é essa tarefa de dar clareza aos conselheiros qual é o objetivo do conselho, né?
E eu digo com muita alegria porque eu acredito que essa gestão do Conselho Municipal de Fortaleza tem tido uma preocupação muito grande disso, né? E temos a alegria de ter muitos conselheiros aqui participando dessa capacitação, e isso nos traz uma alegria de saber que os próximos passos serão diferentes dos passos que vieram antes, né? Mas é muito triste sabermos que, diante de uma possibilidade que o Conselho tem de atuar na política pública da pessoa idosa, né? Nós sabemos a força que o Conselho pode ter, mas que a possibilidade disso acontecer se reduz por conta dessa falta de conhecimento dos que estão lá sentados, né, naquelas cadeiras, assumindo esse papel. E isso realmente é muito preocupante, porque a gente deixa de ocupar uns espaços que estariam fortalecendo e que estariam construindo uma sociedade melhor, né, para as pessoas que nela envelhecem. Então, eu acho que nós temos, sim, esse desafio à frente dos conselhos. Queria parabenizar, né, que tem tido e tem feito um trabalho muito interessante, e a gente tem se alimentado muito, né, do trabalho que tem sido feito pela frente, para que a gente possa estar fortalecendo o Conselho Municipal. Hoje nós temos a alegria de ter o presidente, um representante da pessoa idosa, que é o Juca, né, um homem muito atuante, uma pessoa que tem estado à frente do Conselho e tem conduzido muito bem o Conselho diante de muitas dificuldades, né? O Juca assumiu a presidência em janeiro do ano passado e em fevereiro nós ficamos sem secretário executivo no Conselho. O Conselho funcionou durante todo o ano de 2020 sem um secretário executivo. Isso é quase que impossível de acontecer, né? E foi assim que o Conselho caminhou durante todo o ano, e nós só tivemos uma segunda possibilidade, que hoje nós temos uma secretária executiva, depois de um ano. Esse mês, né, no mês de abril, é que nós tivemos a nomeação da secretária executiva do Conselho Municipal, né? E isso é um absurdo que o Conselho não tenha o respeito devido. E eu acredito que isso se dá por essa questão que nós tratamos anteriormente, né? Nós, conselheiros, nós não sabemos qual o objetivo de estarmos aqui e não conseguimos fazer com que esse conselho seja respeitado, que esse conselho seja visto como um espaço de apoio à política pública, né? Se o Estado reconhecesse a função do conselho, ele andaria com mãos, né, mais próximos de nós, para que a gente pudesse conduzir, a gente tivesse uma política pública respeitosa para as pessoas que envelhecem. Mas hoje, eu digo, é uma vergonha, né, no município de Fortaleza, um conselho municipal permanecer por um ano sem uma secretária executiva. E aí, aqueles conselheiros, passamos o ano nos revezando, um auxiliando, em um momento um fazia a parte da redação, né? Então, é um absurdo a gente hoje acreditar que isso existe numa capital. É um absurdo, mas existe, e foi assim que nós rodamos o ano inteiro junto ao Conselho. Em relação aos instrumentos básicos, a gente até que tem uma certa tranquilidade de ter alguns deles, não temos todos, mas temos parte dele, né? Até porque era impossível termos tudo isso com a falta de uma secretária executiva para dar conta disso. E durante todo esse período, onde era a sede do Conselho foi fechado, o Conselho foi transferido para uma sala de menos de 16 metros quadrados, onde não se tem qualquer controle da documentação desse Conselho, né? Então, hoje, o Conselho Municipal de Fortaleza está sobrevivendo por força da vontade de parte dos conselheiros, de tentar fazer com que a gente possa responder às necessidades da população idosa em relação a essa defesa de direitos, né? Mas é muito difícil de acreditar, mas é real, né? E aí a gente fez uma pequena enquete dentro do próprio grupo, essa é a realidade de todos os conselhos que estão dentro do grupo 1 nessa capacitação. Nós não temos, os conselheiros não têm essa clara visão dos objetivos,
e 90% deles só faz uso de parte desses instrumentos, para que o Conselho possa funcionar dentro da sua normalidade, dentro do que é previsto, né, no regimento. Mas isso é um desafio e eu acho que nós precisamos continuar na nossa força de luta e de acreditar que vai ser possível. Eu acredito e parabenizo o Conselho Estadual do Ceará, né, por essa capacitação, e sei que essa será, né, uma base para que a gente possa ter os conselhos municipais mais fortalecidos para o próximo exercício. Foi uma alegria, Ariane, poder ouvi-la, as duas, na verdade, né? Eu, infelizmente, por uma questão aqui de um processo na CEP, eu não consegui assistir o início da aula todo da Marcela, mas escutei parte dele e quero parabenizar as duas por essa bela forma de nos ensinar com amor, de transferir o conhecimento de vocês para todas nós. É uma alegria muito grande. E a Amélia e ao Cedil, a nossa sempre gratidão por estar fazendo tudo isso para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais justa. Um beijo em todas. Obrigada, Vejusa. Vejusa é uma das pessoas que a gente, assim como a Valda, que tem um compromisso maior com a pessoa idosa do nosso estado e que tem batalhado muito para que os direitos sejam garantidos, né? Seja no SESC, lá na CEP e outras instâncias que você, agora no Conselho Municipal de Fortaleza, e outras instâncias que vocês têm atuado. Passo a palavra para a Sabrina Veras. Por favor, Sabrina, se apresente. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da inclusão, eu descrevo a minha imagem. Eu estou com óculos de armação escura, cabelos claros, peles de cor clara, uma camisa cinza. Eu gostaria de cumprimentar aqui as ativistas de luta aqui do estado do Ceará, Vejuse, Amélia, Malu Justa, que eu vi aqui no chat. Cumprimentar as palestrantes Ariane e Marcela. Bom, eu sou membro do Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres. Aí eu já reforço a transversalidade, né, das pastas, a luta das mulheres idosas, e também sou membro e ativista da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB. Eu represento o poder público no Conselho da Mulher, e aí eu gostaria de reforçar algo que foi dito tanto pela Cris Elite e pela Vejuse, que é a importância do comprometimento do chefe do Poder Executivo Municipal e Estadual em compreender a importância e a participação dos conselhos na formação das políticas públicas. Nós sabemos que existem várias pessoas que são eleitas e elas não compreendem a importância disso e na verdade, ignoram e são omissos a essa participação da sociedade civil, que tem total relevância, legitimidade e representatividade para estar levando essas demandas para o chefe do Poder Executivo. Então, é importante que a gente busque esse diálogo para que eles compreendam isso e tenham comprometimento em manter esses conselhos ativos, designar secretárias executivas para contribuir na organização e na administração do conselho, que contribua com as conselheiras e conselheiros. Nós temos vários nomes aqui por todo o Ceará, felizmente, que vem trabalhando e ajudando nisso, que realmente tem um compromisso, mas não é a realidade em todo o país e nem em todos os municípios cearenses, né? E como a Ariane até comentou, e aí eu gostaria de reforçar o papel e a importância da OAB estar ocupando os assentos nesses conselhos, porque existem várias conselheiras que possuem representatividade, que possuem projetos em prol da dignidade dos direitos humanos da pessoa idosa, sim, mas infelizmente não possuem conhecimento técnico. Então, ter membros que façam parte das CDPIs de todo o Brasil dentro desses conselhos é de suma relevância, porque ele vai estar ali cooperando e ajudando a instruir as demais conselheiras e conselheiros no conhecimento da legislação, que não é fácil, não é uma questão simples, né? Nós que somos formadas em direito, nós compreendemos muito mais fácil, sabemos encontrar
sabemos como propor, sabemos como funciona, e também eu gostaria de reforçar a importância com o diálogo das comissões parlamentares de direitos humanos e dos direitos da pessoa com deficiência, porque é ali que nós vamos poder reformular algumas legislações pertinentes. Então, e algumas pessoas dentro do meu grupo comentou justamente isso, que infelizmente tem vários conselheiros e conselheiras que querem ajudar, que querem contribuir, que têm um papel relevante em projetos sociais, mas infelizmente não possui esse conhecimento técnico. Então, esses dois pontos que eu gostaria de reforçar: a importância do comprometimento do chefe do Poder Executivo e a cooperação da OAB nesses conselhos representativos. Obrigada. Obrigada também a você, Sabrina, pelas suas colocações. Bem, gente, passa a palavra agora para a conselheira Malu Justa, que também tem uma grande experiência junto a outras instâncias, mas quero me definir também com relação ao Fórum Cearense de Políticas para a Pessoa Idosa, que ela tão bem secretariou esse fórum por muito tempo, e hoje ela também faz parte de uma instituição. Malu, conte a sua história. Estar aqui com vocês, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, quando eu pedi a palavra, realmente eu acho que houve uma conexão mental entre eu e você, Amélia, porque realmente eu queria falar do FOCEP. Então, o FOCEP é o Fórum Cearense de Política para o Idoso. Ele nasceu em 2006 pela pretensão dos conselheiros deste Conselho Estadual, CEDI Ceará, que queriam um espaço de discussão permanente. Ele é um fórum permanente, né? Ele também faz parte do Fórum Nacional Permanente que discute a política da pessoa idosa, né? E uma coisa importante do FOCEP, ele, por força de lei, tanto do município de Fortaleza quanto do estado do Ceará, ele elege os representantes da sociedade civil para compor o colegiado. Então, isso é uma conquista política do FOCEP. Que eu saiba, apenas 3 capitais aqui no Brasil, aliás, 3 estados, né? 3 fóruns que existem aqui no Brasil. Tem o FOCEP, é o Fórum do Rio de Janeiro e o Fórum da Bahia, né? Adorei, eu vou parabenizar a Ariane, que falou do Fórum, do Conselho Estadual do Paraná, que é comandado pelo meu grande amigo, o Araújo, né? Aquilo é uma sumidade com relação à pessoa idosa. Eu quero conhecer um pouquinho do trabalho desse conselho, depois eu me comunico com ele. E eu também quero conclamar a todos os que estão aqui, que são membros dos municípios do estado do Ceará, que entrem em contato com o FOCEP e que sejam membros do FOCEP, né? Kelly, eu vou pedir para você, eu vou passar pelo WhatsApp, se você puder disponibilizar para os participantes o e-mail e o telefone do FOCEP, pode ser? Eu vou passar pelo WhatsApp. E o FOCEP está em fase de transformação. No dia 28, em parceria com a PDense, que é a OSC, que a nossa vice-presidente Amélia Prudente faz parte, teve um grande evento, né, no último dia 28 de abril, nos municípios, né? Eu quero aqui parabenizar, já parabenizei na Assembleia do FOCEP, que foi, por acaso, ontem, e quero aqui parabenizar a PDMC através da Amélia pela magnitude do evento, ok? E quero dizer que, além de conselheira deste CEDI, do qual muito eu aprendo muito aqui
com vocês, eu também faço parte do Conselho Municipal de Fortaleza, só que aqui, no CEDI, eu represento a ABSPI, que é a entidade, é a OSC que eu atuo, que é a Associação Beneficente Social Passo a Passo para Idosos. Mas lá no Conselho Municipal de Fortaleza, eu me represento. Eu represento a pessoa idosa, porque o nosso Conselho Municipal de Fortaleza ele tem assento para duas pessoas idosas na titularidade, né? E eu sou uma dessas titulares, e o outro titular é o Juca, o atual presidente, que a Vejus falou também. Realmente quero aqui parabenizar a Vejus pelas palavras maravilhosas que ela colocou aqui, ela abriu o coração, foi extremamente transparente, como a Marcela Giovana nos disse que é para ser assim, né, Marcela? O que é que estava acontecendo no Conselho? Realmente, 2020, para o Conselho Municipal, CMDPI, foi muito complicado, mas a gente se deu as mãos e a gente conseguiu. E engatando agora, parece que agora vai, né, Vejuse? Então, eu tenho vocês todas, né? A Sabrina é uma garota, mas ela me ensina tanto. Tem idade de ser minha filha. Vejuse tem idade, minha filha não, mas minha irmã mais nova, muito mais nova, né? Mas é uma das minhas mestras. Tudo que eu sei do idoso, eu aprendi com ela, lá no SESC, que eu também tive a grande boa sorte de trabalhar lá, né? O SESC realmente, eu tenho uma gratidão imensa por essa instituição. Não é puxa-saquismo, não, porque é uma realidade. E eu não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse o SESC, se não fosse a Vejuse, se não fosse outros tantos mestres que eu tive. Inclusive a Amélia Prudente. Que bom, Malu, a gente agradece muito a sua participação e todo o seu compromisso nos conselhos, seja estadual, seja municipal, seja no FOSEP. Em nome do CEDI, a gente agradece demais a participação de todos e eu passo agora a palavra para Marcela e para a Ariane fazer as suas considerações finais. E, mais uma vez, o CEDI agradece o Ceará todo, a todos que pensam e que têm a certeza da importância da pessoa idosa, agradecem demais as duas palestrantes, uma mineira, a outra lá de Santa Catarina, mas com certeza estão fazendo a diferença para a vida idosa do nosso país. Marcela? Gente, então, mais uma vez, agradecer mesmo, agradecer muito. Quero que citar a Dalila e a Kerley com tanto cuidado com a gente, então, muito obrigada. Eu espero ter contribuído. Como eu deixei meus contatos, estou à disposição. Quero pedir muito que vocês sigam a Frente Nacional de Fortalecimento aos Conselhos. Seu Araújo está lá com a gente, o mestre Araújo, Malu, sempre nos guiando, nos orientando. Vai ser um prazer encontrar vocês novamente. Esse Covid vai passar, eu vou querer ir aí conhecer um pouco mais desses conselhos. Me senti uma pessoa hoje muito privilegiada pela oportunidade. Que todos fiquem bem, cuidem-se, como eu bem falei, nós precisamos de vocês, né? Então, muito obrigado, que continuamos com coragem, com esperança, com força, e que a gente possa ver um país cada vez mais justo para as pessoas idosas. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo evento, vocês são exemplos para o nosso país também, viu? Beijo grande. Ariane. Muito obrigada. Ariane, por favor. Agradecer imensamente a Marcela, né, que quando foi convidada lembrou de me chamar, pela oportunidade, Amélia, em teu nome, agradecer todo o conselho, e lembrar o quanto é importante a gente parar, né, parar para olhar para o conselho e repensar o caminho, né? A gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente. Acho que encontros como esse fazem com que a gente pense, né, de que forma que a gente está trabalhando e de que forma que a gente pode trabalhar, e deixar para vocês o meu reconhecimento, pessoas como a Malu, por exemplo, que tem um caminho tão grande já de atuação, né,
que sirva de exemplo para quem está começando. Eu estou há pouco tempo nisso, né, Malu? Na verdade, o meu trabalho profissional é com instituição de longa permanência, eu faço assessoria jurídica e regulamentação de LPIs, e foi por isso que me aproximei dos idosos, e acho também que a gente tem que sempre deixar claro aqui que a gente defende o envelhecimento e não a pessoa idosa, porque o envelhecimento saudável, contínuo, né, e ativo vai trazer para a gente uma população idosa que pode falar por si e não precisa de ninguém para falar por ela, né? Então, enquanto os conselheiros não souberem que a gente não trabalha com a população idosa, mas que nós trabalhamos para a população idosa, aqui está e aqui virá, os conselhos nunca conseguirão fazer o seu papel de maneira correta. Então, discussões como essa são fundamentais para que a gente traga sempre essas lembranças, né? Amélia, muito obrigada a todos, e fico sempre à disposição, a frente está à disposição, e a gente segue junto. Que bom que a pandemia nos trouxe essa quebra de barreiras e de quebra de resistência pelo uso da tecnologia. Não sei vocês, mas em Santa Catarina a gente não conseguia fazer reunião online com os conselhos municipais, porque eles se negavam a fazer. E agora está todo mundo querendo. Então, que bom que veio esse legado positivo, que foi essa quebra de resistência ao uso de tecnologia, né? Então é isso, gente. Desejo para vocês aí um bom caminho e a gente se cruza com certeza. Essas aulas estão sendo gravadas e estão disponíveis no YouTube do CEDIS Ceará. Gente, uma boa tarde, muito obrigada. Receba o nosso abraço, Minas Gerais e Santa Catarina. Tá bom, gente? Obrigada, um abração, uma boa tarde.